Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a citação na redação, mas antes lembrá-los que vocês não poderão esquecer assuntos bastante interessantes que correram aí ao longo da nossa história e que foram assuntos que estavam e aliás estão ainda nas nossas mídias, né? E diante disso, porque a gente fica muito atrelado nessa questão do coronavírus, né? A gente acaba esquecendo de alguns outros assuntos interessantes também, né? Da gente estar aí treinando. E aí eu lembro para vocês sobre a necessidade de vocês estarem fazendo mapas conceituais. Tá? Aqui eu tenho um modelinho de um aluno, né, que ele escreveu sobre desigualdade social e ele fez um mapa conceitual, olha, sobre, né, a desigualdade social, trazendo aqui a questão de dados estatísticos, retrocesso histórico, citação, né? Então, assim, vários recursos e isso aqui, né, vai ser um veículo de estudo para vocês estarem aí colocando em algum lugar bastante visível para vocês continuarem olhando e não esquecendo, ok? Queridos, uma das coisas que mais comum que acontecem na área da redação é o aluno, por conta do repertório sociocultural, ele se vê obrigado a colocar uma citação direta ou uma citação indireta dentro de um texto. Isso é excelente, isso é extraordinário. Porém, qual que é o maior problema? É quando essa citação ela não é atrelada de maneira coerente. Isso traz um prejuízo para o seu texto, né? Torna esse texto um texto sem fluidez textual, né? Incoerente. O que era para ajudar acaba atrapalhando. Mas antes, né, vamos aqui, antes de nós começarmos a falar sobre essa questão, deixa eu pontuar para vocês para que serve uma citação dentro de um texto. Por que ela é tão importante dentro de um texto? Trouxe aqui para vocês uma definição, observe nessa definição que ela diz o seguinte: é uma inserção dentro de um texto de informações colhidas de outra fonte para esclarecimento do tema em discussão, para sustentar, para refutar ou apenas para ilustrar o que está querendo defender. Observe aqui, né, a palavra defender, que é aquilo que você vai fazer quando você estiver escrevendo um texto numa linha argumentativa, numa linha de defesa de tese. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a produção de um texto. Eu estou produzindo o meu texto e eu vou trazer a ideia de uma autoridade e colocar aqui. Para quê? Para reforçar aquilo que eu estou querendo colocar ali como defesa de tese. Então, esse recurso ele é extraordinário, desde que bem usado, ok? Nós temos aí algumas situações de citações, tá? Nós temos a citação direta e nós temos a citação indireta. Sempre que você utilizar tanto uma quanto a outra, ou até mesmo as duas, dependendo do texto, nunca se esqueçam de citar a fonte, tá? Eu coloquei a fala de alguém, eu coloquei a ideia de alguém, quem é esse alguém? Porque senão fica muito sem graça, né? Eu estou usando uma autoridade, eu não cito o nome dessa autoridade, né? Então, assim, observe isso aí. Bom, hoje nós vamos falar especificadamente sobre a citação direta, é o que eu vou dar mais ênfase, ok? Vários alunos me perguntam assim: eu preciso obedecer todas as normas da ABNT. O que é a ABNT? Olha lá, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu preciso obedecer a todas as regras da ABNT quando eu for utilizar uma citação direta ou indireta dentro do meu texto? Queridos, citação vai ser uma constante dentro do seu texto, tá? Se você tiver aí um texto de qualidade, a citação ela sempre vai estar presente, dependendo da tipologia, dependendo do gênero, mas a maioria pede, ok? Então, quando eu estou fazendo esse texto, a primeira coisa que eu tenho que saber: para quem estou fazendo esse texto? Eu estou fazendo esse texto para um vestibular, eu estou fazendo esse texto para um Enem, eu estou fazendo esse texto para um professor, um mestre, um doutor ou um PhD, que é meu professor no curso superior. Eu estou fazendo o quê? Para que eu vou usar essa citação? Em que tipo de texto que eu vou colocar? Se for uma prova de vestibular ou uma prova do Enem, você não precisa obedecer todo aquele monte de regrinhas que a ABNT exige.
que você vai colocar? O que é obrigatório você colocar aí? Vamos às dicas da tia Mari aí para vocês. Então, observe lá. Eu estou fazendo uma citação direta dentro do meu texto, logo eu preciso colocar aspas. Queridos, uma das coisas mais importantes você lembrar é que a citação direta ela é uma cópia na íntegra. Eu não tiro uma vírgula, eu não coloco uma vírgula, eu não altero uma flexão verbal, eu não altero a ordem, tá, daquele período que eu estou usando. Eu simplesmente vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar dentro do meu texto, ok? Então essa cópia na íntegra da citação direta, ela precisa estar entre aspas. Como eu reforcei para vocês, o nome do autor precisa aparecer ali. Mari, eu não coloquei ali, eu não sei o nome do autor, eu vi a citação, eu li, eu decorei essa citação e ela estava numa revista. Ou eu assisti a um telejornal e o jornalista, ou seja, onde você tirou aquilo, tá? Qual foi a fonte, tá? Que você extraiu aquela informação que você vai estar usando no seu texto. Você precisa dizer, ok? Não ocupar muito espaço. Eu costumo dizer o seguinte, se você tiver um parágrafo de 5, 6 linhas, a citação direta, ela não pode ultrapassar 1,5 linha. Por quê? Porque senão você acaba perdendo a sua autoria. Eu estou citando alguém. O texto dissertativo argumentativo, principalmente ele, é defesa da minha tese. Não é defesa da tese do pensador A, B ou C, é minha. Então eu vou trazer essa autoridade para dizer, olha, não é só eu que penso, tem ele também. Tá? Mas isso também não pode demandar muito espaço do seu texto, ok? E não simplesmente jogue a citação no texto. Muitas vezes o aluno ele fala assim, olha, eu fiquei sabendo que a repertório sociocultural é extraordinário eu colocar uma citação, eu vou decorar aí umas 3, 4 e eu vou usar no meu texto, uma delas. Não é assim. Ela tem que estar agregada ao texto. Eu, como professora de redação, eu vejo muito aquela citação assim, o homem é lobo do próprio homem. O que você quer dizer com isso? A citação ela é bonitinha, mas você tem que contextualizá-la, senão ela fica solta. E aquele recurso que era para você ganhar nota, você acaba perdendo. Joia? Então tomar cuidado nesse sentido, ele tem que agregar, ela tem que agregar a esse texto. Tranquilo? Aqui eu vou pontuar para vocês, tá? Uma citação que eu gosto muito, é uma citação de Nelson Mandela, tá? Vamos supor que você esteja escrevendo uma temática que envolva, por exemplo, a importância da educação no cenário da formação do indivíduo, tá? Queridos, observe aqui a citação do Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ou seja, se eu estou falando de importância da educação, se eu estou falando sobre mudança no comportamento do indivíduo, esse indivíduo crescendo, olha que fofinha essa citação para ela ser amarrada ao meu texto. Eu estou falando aqui, né, eu metaforizei a questão da arma, né, arma poderosa, mas na verdade aqui a palavra poderosa, ela está querendo se remeter a quê? A educação. Como fator de quê? De mudança num cenário. Isso pode ser um cenário pessoal, pode ser social, tá? Então eu agrego essa citação, eu não simplesmente saio jogando essa citação ali. Peguei uma outra citação para vocês, para contextualizar o nosso momento, agora essa é de Bauman, ok? Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Queridos, nós estamos passando por um momento de crise chamado coronavírus, que trará para a gente um outro problema, que é o problema econômico. Menor, maior impacto, mas vai trazer. Olha aqui que Bauman fala, faz de conta que você esteja escrevendo exatamente sobre essa questão da crise. Então você vai colocar a citação, por exemplo, a citação do Bauman, e você vai atrelar essas duas palavras aqui, ó, reação e mudanças à crise. Aí você vai se posicionar, né? Aí a sua defesa de tese, como que você vai fazer isso, vai depender de vocês. Joia? Queridos, com relação à citação indireta, você também precisa colocar o nome do autor, não esqueça, tá? E tem aluno que me pergunta assim, professor,
Desculpa, professora, é verdade que quando eu coloco uma citação no texto, o redator ele vai verificar se ela é realmente daquela forma? Olha, queridos, eu vou dizer para vocês o seguinte, se for um redator ou uma redatora comprometido com seu serviço, ela vai sim, tá? E se essa citação, ela não estiver igualzinha, se essa citação, ela estiver remodelada, tudo aquilo que você ganharia de ponto, você iria perder, ok? Então, tomar muito cuidado com essa questão. E nunca esquecer, a citação, ela dá credibilidade ao seu texto. Joinha? Queridos, bons estudos, ficam com Deus e até a próxima.